irmão, cheio de complexos que nós carregamos, mas somos nós, irmãos, escolhidos para estar junto do dia de dor da irmã Ana Paula. Somos nós os escolhidos que fomos trazidos aqui hoje. Irmão, não está aqui o ancião, não está um cooperador, mas está a irmandade, está aqueles que zelam do amor de Cristo, estão aqueles que têm a boca a clamar, estão aqueles que têm o desejo de apresentar esta casa nas mãos do Senhor e pedir do Senhor a libertação. O quadro pode estar complexo, o quadro pode ser difícil, a saúde da irmã pode estar no último estágio, o seu corpo não reage. Aleluia. Suas globinas brancas são comidas pelas vermelhas e assim por diante. A enfermidade pode estar cada vez mais pior. O quadro pode ser o pior possível. Mas lembramos, irmãos, que nós nos reunimos em nome de Jesus. Jesus provou não só a enfermidade, Jesus provou a cegueira que é possível enxergar. Ao paralítico ele provou que era possível andar. Alamaia. E quando a morte, que é o fim da vida, o fim do corpo, jazia um homem 4 dias num sepulcro, Jesus disse: sai para fora, e o chama-o de Lázaro, e Lázaro então sai para fora. Então, meu irmão, não há nada que ele não possa o fazer, não há nada que ele não possa desenvolver, não há onde ele não entre, não há onde ele não possa habitar, não há nada que o prenda, que o segure, mesmo nossa fé sendo pouca, falha, errante, mesmo sendo quem nós somos, mesmo quem no status da sociedade estamos escondidos numa caverna, chamado a nossa pequenez, a nossa falta de entendimento, mas hoje joga tudo isso para fora e vem aqui como um crente verdadeiro, como alguém que ama o evangelho, ama Cristo, tem lágrimas nos olhos e bate dentro de você um coração sincero, puro, reto diante de Deus, ali diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É hora de esquecer quem nós verdadeiramente somos, a falha que carregamos. Larga tudo e venha para esta reunião com toda a sua fé e dizer: Senhor, está lá em Goiânia, é minha irmã, é pequenina, está gemendo de dor, possa ser que está numa cama, rodeada pelos que ela ama. Eu queria estar lá agora, dar um abraço nela e dizer para ela: minha irmã, nós chegamos, estamos juntos nessa batalha, irmã. Estamos aqui, os teus irmãos se levantaram e na nossa voz, no nosso coração, nós temos fé de pedir a Deus, a Cristo Nazareno, libertação. Amém, Senhor. Olamanaia, Jesus. Que possa haver uma libertação, irmão, nas dores. Que Oxalá e pela misericórdia do Senhor possa, irmãos, por intermédio daquilo que representamos, a nossa fé, a nossa conduta, aleluia, aleluia, o que possa, irmão, nós adquirirmos um crédito com Deus hoje, e possa cada um de nós fazer um voto a esta nossa irmã, que havendo a permissão do Senhor, de assim o fazer na vida dela, irmãos, nós o glorificaremos, aleluia, o exaltaremos como sendo ele aquele que nos atendeu, que veio ao nosso encontro, e veio ao encontro dessa casa hoje. Para nós, irmã, não é um dia de tamanha alegria. Estamos felizes em estar junto da irmã, mas seria pleno, perfeito, se agora, pela misericórdia do Espírito Santo, essa dor parasse para a irmã ouvir toda esta reunião, para que a irmã possa, de alguma forma, aleluia, cear junto de nós da mesa que está preparada, para que a irmã possa, nesses momentos aqui, breves momentos que nós vamos estar junto da casa da irmã, a irmã possa, aleluia, como nós esquecemos agora de quem nós somos, dos erros que carregamos, é possível que muitos de nós agora já não estão lembrando mais das suas provações, já não estão lembrando mais dos seus afazeres, já não estão lembrando mais das suas preocupações. O porquê? Porque o Senhor também não pode, irmão, por intermédio do nosso clamor nesta oração que vamos fazer, também fazer com que a dor que a irmã está passando possa se findar, Salamaia, que possa parar,
e que a nossa irmã tenha, aleluia, esse gozo, aleluia, de alegria junto de nós nesses momentos em que estamos vivendo, passando nessa hora de reunião. Irmãos, a libertação, ela não está na mão do irmão Luciano, ela não está na mão da irmã Elinai, ela não passa pelo jugo do nosso coração, da nossa personalidade. Irmãos, ela está no conjunto de uma obra, ela está na união daqueles que amam, ela está no semblante daquele que escuta, ele está no joelho daquele que ora, ele está no pensamento daquele que pensa na libertação. Há um conjunto de fatos que vão acontecendo para que nós sejamos merecedores, todos nós, merecedores de recebermos um milagre. Aleluia, aleluia. Não dá para imaginar, irmão, um quadro pintado, aleluia, em azul, vermelho, aleluia, em carmesim, em cores lindas, aleluia, pintado como uma vitória, aleluia, e tendo um papel de cada um de nós na sua importância, aleluia, o conjunto da obra, Jesus dispensando, aleluia, do seu amor, aleluia, e nós sendo merecedores, aleluia, em toda a nossa falha, em toda a nossa fraqueza, aleluia, somos aptos, irmão, aleluia, vocês estão comigo, aleluia, vocês vêm comigo por um caminho de comunhão, por um caminho de buscarmos, aleluia, não estou sozinho, irmã Elinai, Alamaia, nós não estamos sozinhos, a igreja, a irmandade, os pequenos, os falhos, os errantes, estão aí, Alamana, dá para vir nesta vontade e clamar ao Senhor que possa, aleluia, derramar a libertação para nossa irmã Ana Paula, aleluia. Então, irmãos, há uma comunhão que invade o nosso coração, e de uma forma ou de outra, desafiando a nossa própria fé, o ar desta casa, a volúpia do Espírito, a graça de Cristo Jesus vai ser dispensada de tanto nós bater na porta. Batemos na porta hoje, irmãos, pedimos com fé, pedimos desta forma, Senhor, não há, aleluia, sejamos atrevidos no Espírito Santo hoje, irmãos, e pedimos ao Senhor com fé nos nossos pulmões, na nossa fala, libertação para nossa irmã Ana Paula. Aleluia. Quem orar, não esqueça, em toda a sua oração, termine no início, diga, aleluia, em alta voz, em voz baixa, da forma que o Senhor te toma, mas diga ao Senhor, libertação, Senhor, misericórdia e libertação. Aleluia. É o que nós viemos, é a missão que o Senhor nos deu nessa tarde. Poderíamos estar numa casa de alegria, de regozijo, alguém que pagava um aluguel e agora não vai pagar mais, alguém que estava com o desemprego e agora não está mais. Poderíamos, aleluia, poderíamos estar em uma casa hoje em que o filho estava preso e retornou para casa. Aleluia, poderíamos estar em muitos lugares, irmãos, mas fomos trazidos hoje para a casa da enferma, para a irmã Ana Paula, aleluia, para o seu redomo, aleluia, para o seu lugar, aleluia. Se viemos aqui, aleluia, não viemos em vão, viemos com o brilho, viemos, aleluia, para pedir, para, aleluia, para bater na porta. E bater na porta, irmãos, não é só aquele que ora, é todos, todos que estão aqui agora, aleluia. Alamana, possa ser que no nosso dia, um dia estaremos, aleluia, passando por uma dificuldade como a nossa irmã, e que possa vir nos visitar alguém que também seja convidado, como nós estamos sendo, a pedir a Cristo, Senhor, liberta a irmã Ana Paula, aleluia, por esta fé e nessa comunhão, nós faremos orações, aleluia, em prol da nossa irmã, pedindo pela libertação dela em carne, porque em alma nós sentimos, irmã Ana Paula, que a alma da irmã está pulando de alegria, aleluia, saltitando, aleluia, como uma criança correndo pelos vales, vendo, aleluia, as cores, aleluia, correndo em direção a um pé da fruta que a irmã gostava quando era criança, aleluia, caminha agora no caminho da alegria, da alma e do espírito, aleluia, e que esta dor irá parar,
Alamanaia, Jesus. Caminhe, irmã Ana Paula, aleluia. Caminhe agora junto da Irmandade, num coro de glória, aleluia, andando sobre as nuvens e de repente nos campos da própria alegria, sorrindo, aleluia, dando um glória de alma a sentimentos profundos aí dentro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, a carne possa estar abatida ao pó de todos os acontecimentos, mas a voz da alma já é ouvida aos nossos ouvidos, ao saltar da tua alma, dizendo: eu estou viva, e aonde está viva tem ainda um pingo, um sabor da própria esperança. Salaía, Jesus! Na esperança, nós vamos bater na porta do Senhor. Venha, irmã Ana Paula, não se renda e não se entregue. A tua alma está sorrindo a cada um de nós. Como um exemplo de fé, viemos aqui hoje te encontrar. E nesse encontro, o Senhor já visita muitos corações. Não retam, irmão, ao querer do Senhor. Tenham fé na vossa oração. Juntos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos a sua gloriosa face com orações. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória A a primeira Jesus. oração, irmãos, eu vou fazer, será com a presidência, as demais orações ficam em cargo da nossa irmandade. Glória a Jesus. Aleluia, ó Pai eterno, glória, glória ao teu nome. Senhor, eterno Deus, Pai nosso que habita nos céus, no nome amado de Jesus Cristo, teu Filho, nosso intercessor, nessa tarde nos encontramos nessa santa e gloriosa visita, Senhor, em que tu tens nos preparado, trazido nós nessa íntima comunhão, para aqui de joelho, nesse momento, com a fé no nosso coração, que nesta hora, aleluia, os telhados não vão segurar o nosso clamor, as nuvens, ainda que aqui na Inglaterra está chovendo, não segurarão o nosso clamor de chegar aos pés da tua misericórdia, porque hoje é especial, hoje é, aleluia, um dia de glória para nós, porque viemos à casa da tua filha e fomos, aleluia, fomos convidados com amor a estar junto da tua filha, que está passando por esse quadro de enfermidade. E já dissemos pela fé, ela está passando, porque tudo há de se passar, Senhor. É o que viemos te pedir, que possa passar as dores da vida da tua serva, que ela possa ter uma boa recuperação. Eu, aleluia, querendo tu no teu operar, o teu milagre, estamos aqui. Nós acreditamos, nós confiamos, por isso batemos na tua porta e te pedimos com fé, aleluia, de alma, de sentimento. Liberta a irmã Ana Paula, Senhor. Dá uma libertação por completo, que nenhuma veia, nada, o sangue, aleluia, o seu funcionamento, o seu corpo humano possa ser liberto, Senhor, do fio de cabelo, da sua cabeça até os pés. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Aleluia, para esta casa, aleluia, para esta irmandade. Aleluia. Nós cantaremos vitória. Aleluia. Nós queremos essa vitória e te pedimos com fé, liberta a tua serva, Senhor, e nós glorificaremos o teu nome. Entregamos os vizinhos da direita e da esquerda, a família da tua serva, aleluia, a mãe, o pai, os irmãos, o esposo, aleluia, todos que circundam a vida da tua serva. Alguém que possa ter perdido a esperança pelo quadro que se apresentou. Mas, Senhor, hoje viemos, aleluia, e nós estamos aqui, Senhor, ali juntos, aleluia, te fazendo esse pedido e apresentando esta casa, com a fé viva em nosso coração, que o pedir está em nós, mas o operar provém de ti, que fez os céus e a terra. Tudo o que te pedimos para esta casa, te pedimos em nome de Jesus Cristo, bendito, eterno para sempre. Amém. Glória a Cris, você sente Jesus. de orar pela irmã Ana Paula, Cris? Se você sentir, é só abrir seu microfone. A irmã Ana Paula está passando pela enfermidade do câncer. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Santíssimo Deus, Louvado Pai nosso que seja está no Jesus. céu, mais uma vez, ó Deus, nos encontramos, Pai, em ato de agradecimento, Senhor, e humilhação aos teus pés, Pai, para te render graças, ó Deus, por nós termos chegado até aqui, Senhor. Pai amado, estamos aqui numa oração para apresentar, Senhor, essa reunião na casa da tua serva, nossa irmã Ana Paula.
Pai eterno, o teu servo já apresentou, Senhor, mas tu sabes, ó Deus, a necessidade do lar, tu sabe a necessidade que tem, Senhor, na vida, no sangue, no corpo da tua serva, Pai. Glória a Deus. Entra, ó Deus, com a cura, Deus amado. Glória a Jesus. Entra, Deus, com a libertação nessa Amém, tarde, Jesus. nessa casa, Pai amado. Não somente nesse lar, Senhor, mas em todos aqueles, Pai, que estão aqui participando desta oração e pedindo por ela, Pai amado, porque, ó Deus, a tua bondade, ela é imensa, a tua benignidade, ela nos alcança, Senhor, em lugares onde nós nem imaginamos. Amém, Por Jesus. isso, ó Pai, nós acreditamos e confiamos, Pai, que a tua serva vai alcançar um milagre, Deus. Ó Glória a Deus. Rei da Glória, coloca nela, Senhor, tudo o que tem de necessário e Amém, tira, Jesus. Senhor, aquilo que não é teu, Pai. Amém, Aquilo que está Jesus. escondido, Senhor, que está oculto, Pai. Manda, Senhor, para bem longe, Senhor, do corpo, Senhor, do espírito da tua serva, Senhor. Glória a Deus. Entra com a vida, Senhor, com a saúde, com a paz, com o amor. Pai, tudo o que for necessário, Senhor, que habite na casa da tua serva e dentro dela também, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós te apresentamos, Senhor, o andar dessa reunião, todos os louvores entregamos a ti, Pai. Como Senhor, como se fosse um presente, Pai, porque nós Glória a precisamos Deus. te servir, nós Amém, precisamos te Jesus. honrar nesta tarde, Senhor. Permita que nós, Pai, não somente, Senhor, falamos, ó Deus, mas que nós possamos te ouvir, Senhor, que nós possamos te sentir, ó Deus, em nossa alma, Pai, e a tua serva, Senhor, que ansiosamente espera por um milagre, ó Deus, que permita que ela alcance, e nós, Senhor, desde já glorificamos o teu nome, Deus, entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, Glória a porque tu és Deus. conhecedor, e agradecemos no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, irmão. Amém. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Irmãos, nós vamos ficar na comunhão. O senhor mandará um ponto de palavra para nós lermos nessa casa hoje, junto dessa irmandade. Irmã Elinai, tem algum dos irmãos que nos acompanha? Tem irmão, deixa eu ver se ele está aqui. Não, aqui no Zoom, não. Glória a Deus. Tem irmãos, mas Louvado seja o teu nome. Tudo bem. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, antes Deus já me revela a palavra, irmãos, acho que está em Lucas, irmãos. Zaqueu, o publicano. publicano, eu acho que é 19, né, irmã? Isso. A Irmandade vai abrindo Zaqueu em 19 de Lucas. Irmãos, glória a Deus. No livro de Lucas, irmãos. Mas antes de nós fazermos a leitura, eu quero contar uma parte para a Irmandade rápida. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. As formas de libertações, irmãos, que o Senhor opera é inimaginável ao nosso pensamento, irmãos. Não há um estudo de milagres, irmãos. Não há explicação. Milagre, irmãos, é algo que não dá para se explicar. Não tem como explicar um milagre. Na lei da física, como se explicaria a multiplicação de pães e peixes? Irmãos, não se dá num campo de raciocínio lógico, não consegue-se, irmão, se explicar os eventos quando provém, aleluia, daquilo que é impalpável, impenetrável, aprofundo, irmãos. Isso é o milagre. O milagre, irmãos, é algo que já se perde tudo. As condições humanas, as condições que nós conhecemos, irmãos, e foi isso que Jesus veio trazendo
quando ele começa a operar os seus milagres, irmão, coisas que propriamente para a época, irmãos, já eram estrondo, já eram coisas que naquele tempo já eram difíceis, não se tinha uma ciência evoluída como nós temos, irmãos, e, e houve várias libertações descritas nos evangelhos, mas há outras que não foram descritas, de enfermidades, de curas, e os milagres que Jesus deixou para que fossem escritos, e nós, que já também vimos, se buscarmos no alforge da nossa lembrança, nas páginas das nossas vidas, nós também já presenciamos em algum momento algo que desafiou todas as gravidades, ali os sublimiares, aleluia, em direções adversas, em que nós tivemos isso como lógico. Foi o Senhor quem o fez. E numa oportunidade, eu estava junto de uma irmandade no norte de Minas, e a convite de um irmão que estava muito provado, nós viajamos toda aquela noite para estarmos indo para aquele lugar. O seu papai estava com o câncer, e existe um ato que a medicina faz, que quando se perde tudo, toda a medicina já fez tudo o que podia ser feito, os medicamentos já não têm mais os efeitos que teriam condições de dar a vida. Então, existe algo que os médicos dizem assim, que a pessoa está desenganada, que ali não tem mais o que a ser feito. Então, irmãos, a medicina, num ato cruel, aleluia, outra hora visto também como um ato de amor, irmãos, e ela então diz para aquela família pegar aquele enfermo e levar para casa para se despedir, porque já não tem mais o que fazer. E aquele nosso irmão estava nesse quadro, irmãos. Foi trazido do hospital para casa para se despedir dos filhos. E um dos filhos morava lá em Catalão, onde eu morava. E nós fomos levar ele para despedir do pai. Imagina essa viagem, irmão, sem riso, sem alegria. Aleluia. Uma viagem triste na ida, porque então estávamos levando o nosso irmão para se despedir do papai dele. E quando chegamos ali, irmãos, vimos aquele nosso irmão deitado em uma cama, não conseguia falar muitas coisas devido ao cansaço, lugar quente, uma casa baixa, estatura baixa, as suas telhas, irmãos. Mas quando entramos ali, entramos num grupo de vários irmãos, e naquele dia foi-me dado um entendimento de que nós estávamos sadios, não havia em nós enfermidade, gripe, não havia em nós em nada, estávamos intactos em uma saúde, e eu, aleluia, e pelo Espírito Santo, irmãos, eu disse àquela irmandade que um de nós saudaria o nosso irmão, e a saúde que estava em nós passaria para o nosso irmão. Aleluia. Desafiando tudo aquilo que é normal, que é prático, que é, aleluia, que é já visto. Irmãos, e graças ao Criador, nós fomos saudando aquele irmão, ia passando um e dizia: irmão, receba a saúde em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Passava outra irmãzinha: paz de Deus, meu irmão, receba a saúde em nome de Jesus Cristo. E foram passando toda aquela irmandade, irmãos, e eu também fui, os que estavam comigo também foram. Acreditamos que um de nós deixou cair a saúde ali naquele dia, irmãos. Resumindo, retornamos para Goiás, passa um pouco de tempo, esse nosso irmão foi lá em Goiás, irmão, na minha comum congregação, levantou perfeito, sadio, liberto. Aleluia. Viveu mais 12 anos. Aleluia. Faleceu de outra enfermidade, mas aquela, o câncer, aquela enfermidade terrível, não o levou. Glória ao nome. Senhor o libertou. Aleluia. Então que hoje, aleluia, muitos irmãos possam olhar para esta câmera e dizer para nossa irmã Ana Paula, enquanto nós pregamos a palavra, enquanto estamos na reunião, para ela receber a saúde, irmãos. Glória a Deus. E possa ser que um do nosso meio possa ter todo o crédito, aleluia, e possa passar essa obra, essa maravilha, esse acontecimento na vida da nossa irmã Ana Paula também. Agradeço a Deus por essa obra contada, essa parte, Deus seja louvado. Amém. Amém.
Vamos ler, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, 19 do livro de Lucas, onde diz: Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, atravessava-se Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não o podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce-te depressa, pois hoje convém ficar hoje em tua casa. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Por critério de revelação, irmãos, nós vamos ficar só até onde o Senhor disse: desce-te depressa, que hoje me convém posar na tua casa. Aleluia. A Irmandade é conhecedora, tem a Bíblia em vossas mãos. Aleluia. Faça uma leitura de todo o texto. Aleluia, o nome do Senhor, para um bom conhecimento, aprimoramento daquilo que conhecemos, mas por um critério de revelação, e sendo esta palavra uma palavra que por nós é muito conhecida, o Senhor nos revela, aleluia, e faz nós bem claro esta parte para nós lermos junto desta irmandade, aleluia, e dar para nós aqui, irmãos, um bom entendimento daquilo que o Senhor há de fazer, há de operar, há de deixar hoje, aleluia, diante de nós, que os nossos olhos possam contemplar, irmãos, aleluia, o operar do Senhor em toda parte, em todas as direções da nossa vida, em todas as fases, em todo, aleluia. Vimos o Senhor no início, quando éramos pecadores, carregávamos grande grandes lacunas. Éramos nós, irmãos, pessoas vazias, éramos nós pessoas que, ainda que tivéssemos o tudo, mas, irmãos, quando olhávamos para dentro de nós, estávamos como esse homem, víamos um grande vazio, víamos que nós não tínhamos, aleluia, a pretensão, aleluia, de estar destinado, aleluia, a ter a vida eterna. Então, Zaqueu, irmãos, para que a Irmandade o conheça um pouquinho melhor, Zaqueu era um homem publicano, e a palavra publicano significava que naquele tempo Zaqueu trabalhava para os romanos, fazendo, aleluia, cobrando o imposto do seu próprio povo. Então era um homem mal visto, era um homem que não era bem recebido, e eles o chamavam como um homem pecador, falho, ali, o traidor do seu próprio povo. Mas assim ele foi, era um homem de muitas posses, era rico para aquela ocasião, tinha pertences, então era um homem que ao seu redor tinha tudo. E como, irmãos, como uma pessoa que tem tudo, de repente ouve-se falar de Jesus, e Jesus já vinha, irmão, trazendo, aleluia, a este mundo o seu evangelho, a sua palavra, aleluia, o seu conceito de uma vida eterna, quebrando dogmas e paradigmas e trazendo um novo concerto. O homem estava, desde Adão, determinado a carregar a genealogia do pecado. Então, irmãos, pela misericórdia de Deus, olhou no céu e disse: quem irá para o salvar? Então, Jesus se levanta e diz: eu irei e salvarei. Então ele desce a esta baixa terra, traz a redenção, traz uma opção ao ser criado, porque Deus nos criou dando para nós o discernimento, aleluia, daquilo que é o bem e o mal, quando o homem peca no jardim. Então, dá-se ao homem de entender o que é bem e o que é mal, entendendo o que é bem e o que é mal, Deus, que não é um Deus, aleluia, perverso, dá a esse homem opção de escolha entre ir, vir, ficar, subir, descer, alamaia. Então Deus faz com que este homem, aleluia, carregando estas coisas dentro de si, ele possa ter o direito de ir, o direito de vir. A opção de escolha é dada para o homem, mas há uma, aleluia. Então, nesse tempo não era trazido na terra uma direção, um caminho, e o homem se levava muito pela sua natureza. Uns tinham uma natureza brava, uma natureza sanguinária, aleluia. Isso deixava-se aflorar e se tornavam homens maus, matavam crianças, aleluia. Traziam a fome, aleluia. Traziam desgraças, aleluia. Traziam guerras, desilusões,
ali tantas outras coisas dentro deste homem criado que não carregava, aleluia, o Espírito Santo ainda. Então, aleluia, pela misericórdia, Deus então envia o seu filho e ele veio dar, aleluia, esta escolha ao homem. Dar para o homem esse privilégio, mesmo ainda sendo o mesmo homem da descendência de Adão, carregando o pecado, carregando aleluia, o erro, aleluia, a genealogia no seu corpo do pecado, mas trouxe Deus uma oportunidade, uma saída, e esta saída ela deve ser zelada, buscada, aleluia, guardada dentro daquele que a conduz, uma vez a encontrada no evangelho, uma vez uma encontrada, aleluia, com Jesus, ela é transformadora, ela é penetrante, ela faz, aleluia, dias novos, verãos novos, outonos novos, aleluia. Há em nós uma transformação quando nos encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é verdadeiro, é único. Alamaia, Jesus, ela muda o homem, o pensamento da mulher, ela muda a forma de viver, ela muda a forma de se expressar, aleluia. Então se derrama sobre os calcanhares, ao pé, à cabeça, aleluia, um óleo que desce, aleluia, revigorando, dando força, dando entendimento, abrindo os olhos, dando determinação. Quem não carregava a porção da humildade, ele começa a carregar a porção dobrada da humildade. Assim, aleluia, pela determinação de Cristo, aquilo que foi pregado, aquilo que foi trazido, ele muda o sentido da direção da vida de um homem, de uma mulher, uma vez que encontra-se com o poder do evangelho, não tem força, ao contrário, não há homem, não há demônio, não tem nada que consegue, aleluia, segurar a transformação que o evangelho faz dentro de um coração, de uma família, de um canto, de um lugar. Alamaia, Jesus, dentro de nós, irmãos, foi feito esse trabalho invisível, intocável, aleluia, e muitas das vezes não compreendido, mas quem nós era, nós não somos, aleluia, quem nós fomos, nós já não somos mais. Há em nós frascos de lembranças do homem carnal, do homem falho, aleluia, que de vez em quando debate-se em tentar se retornar, uma luta da carne contra a alma, aleluia, vivente dias vivemos, o sol se põe, aleluia, mas logo, logo ele vem, é um novo dia, renasce, escurece, anoitece, vem, ali choramos pela noite, mas de repente é manhã, é o mesmo homem, é a mesma mulher, os desafios vêm por aí, o evangelho se expressa, o evangelho não se esconde, se traz na lembrança, ainda que tentamos correr, se afastar dele, lá vem o evangelho, bate na porta, na esquina que ela pisa, ali nas ruas que se passa, não adianta, ali fugir, ali se esconder, alamai, o evangelho vem atrás, aleluia, como o ar que respiramos, ele é alçado em todos os lugares, então, aleluia, esse poder do evangelho não adianta se esconder, aleluia, se esconde na premissa, aleluia, se esconde naquilo que se estuda, aleluia, se olha de Gênesis e Apocalipse, tenta achar motivos e formas para que o evangelho não encaixe, aleluia, se torna vazio de novo na procura daquilo que não se compreende. Alamaia, o Criador, aleluia, esse evangelho, aleluia, quando se encontra com ele, ele é personificado na pessoa de Cristo, não tem como escapar, é como um laço que foi lançado e agora já não tem para onde correr, aleluia, ele vem com força, ali os seus cabos a segurar numa guerra da carne e da alma, aleluia, mas não adianta, aleluia, as trombetas vão soar e esse mundo verá, aleluia, a luta do evangelho, aleluia, a vitória triunfal do retorno do Salvador, aleluia, isto é promessa feita sobre a cabeça daqueles que leem, compreendem, se rende ao Evangelho de Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra, o seu operar. E hoje, aleluia, o nome do Senhor, nós lemos uma fração de palavras,
aleluia, contidas no Evangelho, daquele que foi trazido, aleluia, para remir ao pecado do homem, aleluia, na sua condição normal, era impossível para que o homem, aleluia, atingisse, aleluia, ou alcançasse pelas suas obras o seu bom caráter, o seu bom rito, aleluia, os seus dogmas de costume. Então, com isso, o homem não agradaria, não traria salvação. Por isso, o Cordeiro derrama o seu sangue no madeiro da cruz e dá a nós, aleluia, o direito de estarmos aqui hoje diante dessa casa, junto com esta irmandade, aleluia, comendo, bebendo, sentindo alegria no penhor da revelação, da guia do Espírito trazida, aleluia, a cada um de nós na sua compreensão, na forma de compreender, na forma de interpretar, na forma de viver. Os viveres vão passeando, vão nos pegando. Tem dia que estamos felizes, irmãos, aleluia, que achamos que a alegria está demais, aleluia, em que sorrimos, nos alegramos, a criança corre ao braço do pai, dá um abraço apertado, o pai se sente o homem mais vitorioso, a mulher se sente a mulher mais vitoriosa. Que dias, aleluia, que se aprofundam e queremos que não termine, aleluia, mas em contrapartida da vida, aleluia, também tem o dia da despedida, alguém vai embora, aleluia, aleluia, algo de tábua, aleluia, se fecha e nunca mais se abre, aleluia, nunca mais aqueles olhos se abrirão, nunca mais aquela boca dirá a paz do Criador, a paz de Deus, alamanai. Assim também são dias, aleluia, intermináveis dentro de cada um de nós, que ficam, aleluia, se martelando nas perguntas que nós carregamos, aleluia, Senhor, aleluia, tu me amas, estás na minha vida, aleluia, mas agora, aleluia, aleluia, no impacto da memória, nós lembramos que também vivemos o dia do apogeu, o dia da alegria, o dia em que ganhamos, o dia em que vencemos, alamaia, e aonde vamos nos encontrar, aleluia, com esse evangelho que outra hora nos carrega por águas tranquilas, mas tem momentos em que este mesmo Evangelho nos levam por águas turbulentas, por ventos tempestuosos, na interpretação da própria vida, onde vamos nos encaixar. As nossas perguntas vêm, elas vão, a noite passa, lá vem o dia, aleluia, a mulher se levanta, o homem se levanta, ali mais uma jornada, e daqui a pouco outras perguntas vêm. Eu estou tomado pelo Criador, eu vou pregar, você vai me ouvir, aleluia, o evangelho será pregado, aleluia, eu vou te encontrar, menina, eu vou te encontrar, menino, aleluia, o que tem-se a fazer, aleluia, porque Jesus vinha andando, o homem era pecador, era errante, aleluia, o nome do Senhor, mas daqui a pouco, aleluia, ele também se esforça, aleluia, corre atrás, à frente da multidão, sobe em cima de algo, era de baixa estatura, aleluia, mas aleluia, vem vindo atrás, aquele que conhece por dentro e por fora, aleluia, não faz julgamentos, aleluia, mas lá vem ele caminhando, Jesus o Nazareno, um Zaqueu, aleluia, consultou o seu coração vazio, aleluia, na consulta do seu pensamento, ele viu que era um homem vazio, ainda que tinha tudo, aleluia, que possuía tudo, poder, honra, aleluia, dadas nessa terra, mas algo, aleluia, faltava dentro dele. O que se fazer quando falta algo? Ficar parado? Aleluia, não, Zaqueu foi caminhando, aleluia, o nome do Senhor, e nas suas alternativas, no seu olhar, como eu vou ver ele? Aleluia, então aquele homem sem conhecimento, mas algo dentro dele já jorrava, batia, aleluia, veja ele, procura ele, vai atrás dele, aleluia, então ele se esforça, sobe até um zimbro e lá ele fica, a multidão é grande, é forte, os desafios são muito, mas aquele homem escondido naquele lugar, aleluia, o nome do Senhor, e vem caminhando, Filho de Deus, aleluia, o Salvador, o que veio trazer, alamaia, Jesus, e quando ele veio caminhando, vendo, olhando, ali de repente Jesus para
E quando Jesus para, olha para aquele zimbro, alamaia Jesus, e Jesus chama ele pelo nome, e disse: Zaqueu, desce-te depressa. Aleluia, alamaia Jesus, glória ao teu santo nome. Então, quando ele chama ele pelo nome, irmãos, aleluia, por certo, dentro da sua vida, dentro, aleluia, do seu ser, aleluia, se estremece, porque muitas coisas ele fazia em oculto, escondido, aleluia. Muitas coisas más eram feitas pelas mãos dele, em oculto, escondido. Boas coisas, um bom pai, um bom marido, também não se apresentavam, aleluia, porque era tudo escondido, alamaia, porque Deus se revela, a palavra se revela, a vida se revela, aleluia, as coisas são trazidas à luz, aleluia, para que a luz julgue aquilo que estava oculto. E agora, naquela hora, Jesus, ao seu falar naquele homem, mostrava aquela multidão, trazia a luz, aleluia, numa vida que havia escuridão, havia ali sombra, aleluia, o nome de dúvidas pairando sobre aquela vida. E Jesus, ao chamá-lo pelo nome, aleluia, traz ele em evidência, põe ele em primeira pessoa, aleluia, diz para ele: desce-te, e dá uma ordem, aleluia, para ele: desce-te depressa, porque Jesus tem pressa, irmão, aleluia, o nome naquele dia, aleluia, o nome do Senhor, aquela obra, aquele operar, Jesus tem pressa, igreja, aleluia, ele deu a ordem: desce, desce, mas desce-te depressa, hoje me convém posar na tua casa, aleluia, e já começou a multidão julgar, aleluia, ele deita, ele se assenta na roda, ele vai na casa de pecadores e daí por frente, aleluia, mas conhecia Deus, todos os vazios da vida de Zaqueu, viu o Senhor no seu caminhar, aleluia, o desejo de ver, aleluia, o desejo de estar com Cristo foi maior do que a sua condição, do que a sua performance na vida humana, aleluia, então apartado disso foi e chamado pelo nome a descer daquele zimbro, aleluia, e receber naquele dia, aleluia, aquele que é o enviado, é aquele que foi trazido, e aquele que foi trazido veio com a força do evangelho perdoador, aleluia, junto com ele veio, aleluia, aleluia, uma nova forma, aleluia, uma nova evidência, os fatos foram quebrados, o véu do templo se rasga, aleluia, daqui a pouco é chegado a morte, e depois da morte, aleluia, daqui a pouco vem a vida. Esse é Jesus que eu vim pregar, alamaia, o Criador, aleluia, a explicação é essa, e daqui para frente a igreja vem comigo, aleluia, venha dando um glória, aleluia, venha naquilo que é a simbologia de quem você é, aleluia, você veio buscar, então você vai levar, as partículas já começam a se movimentar, o ar já começa a se bater, a janela já não é mais a mesma, na porta eu estou batendo, o teu coração se abrirá, a tua alma se abrirá, o teu ser vai começar a sentir a força do evangelho, a força do poder. Eu vou te chamar pelo nome, eu vou te chamar para descer, eu vou te dar uma ordem para vir depressa. Vem comigo a igreja, vem comigo aqueles que acreditam, aleluia, é esse aqui, é Jesus, o seu operar, é o poder dele, é a graça dele, é a vontade dele. Ana Paula, desce depressa! Alaia, Jesus! Receba em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A libertação, irmã Ana Paula. Aleluia. Desce-te depressa. Aleluia. Alamaia. Julgada foi a tua causa. Julgada foi os favores. Julgado foi o ir. Julgado foi o ficar. Aleluia. Julgado foi o dar. Julgado foi o receber. Alamai, o evangelho julga, aleluia, na balança da vida, aleluia, enquanto se há vida, há esperança para que o evangelho, aleluia, entre no coração do homem, entre no coração da mulher, aleluia, esse evangelho está dentro de você, irmão, esse evangelho está dentro de você, irmã, é pelo evangelho que você vive, aleluia, é pela vida eterna que ele veio trazer, não são falas humanas, aleluia, não são coisas de homens
homens levam a erro. O homem traz teologia que faz com que o homem siga outro homem. Aleluia, o homem traz determinações que outro homem diz que é determinação. Nós seguimos o Evangelho. Jesus, ele é o nosso pastor, o nosso condutor, é ele em quem dá o caminho. Ele dá um grito para nós como guerreiro, como guerreira. Ele é o capitão desse exército, e hoje esse exército desceu em Goiânia, aleluia, na casa da irmã Paula, aleluia, e hoje eu estou vendo, eu vou pregar. A irmandade está com o evangelho na mão, e é pelo evangelho que demônio vai cair, é com a força do evangelho, aleluia, que a força de Deus começa a nos tomar, de leste a oeste dessa terra, aonde você estiver, agora, ali sozinho ou com a tua família, reunido ou sozinho, ali num volante de carro, não importa, o evangelho está na tua boca, ali o evangelho é, ali a simbologia da tua vida, o que eu vou extrair da vida humana, o que ele faz de bem, não é o que ele fala do evangelho, é o que ele vive do evangelho, é Cristo ressurreto, é ele que veio, é ele que trouxe, por isso no nome dele tem poder, por isso no nome dele tudo obedece, aleluia. Agora eu falo pro sangue, sangue, eu vim ter contigo, eu estou no nome de Cristo, ali no nome de Cristo, age agora a cura dentro desta mulher, age agora ali a cura dentro desse corpo, eu falo para ti, eu falo contigo, aleluia, alamaia, eu te dou ordens. Jesus deu uma ordem àquele que estava sendo revelado: desce-te depressa, Zaqueu. Alamaia. Zaqueu se surpreende, o seu ser, aleluia, se baixa, aleluia. A sua postura de comandante, de pessoa da alta sociedade, se rende, aleluia. O Nazareno ia passando, aleluia, alamaia. Aleluia, o seu descer ia contando agora, subiu no seu orgulho, subiu como um homem, aleluia, subiu como alguém, estava descendo como nada. Aleluia! Chamado do mestre, o mestre disse: desce, aleluia. Poderia o mestre dizer: desce aí, Zaqueu. Não, o mestre já deu a ordem: desce depressa. Aleluia, não perca tempo, o tempo já foi perdido, o tempo já contou toda a história. Então Zaqueu vem descendo depressa e Alamanaia para ser julgado pela multidão, aleluia, para que todos o julgassem, aleluia, mas que no final ele fosse absorvido para entrar pela vida eterna. Hoje podem julgar a igreja, podem julgar você, aleluia, mas quem te defende não é a tua fala, aleluia, quem te defende é o evangelho, está dentro do evangelho, está vivendo no amor de Cristo, aleluia, está vivendo no amor fraternal, aleluia. Não adianta uma igreja formada, reunida, aleluia, se o amor parenal, se o amor de parentes, aleluia, se o amor atrativo não está lá dentro, é em vão a caminhada, aleluia. Mas aonde tem amor, eu estou vendo, eu vou pregar, em volta da irmã Ana Paula tem amor, aleluia, tem o marido que chora, aleluia, tem a mãe que chora, tem os amigos que se condói, então vem na porção do amor, aleluia, se junta o amor do evangelho, aleluia, o amor da personificação das pessoas, aleluia, ela ama ele, eu amo ela, aleluia, desejo bem para ela, aleluia, eu não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar, ele não está em mim, mas em mim eu sou tomado, aleluia, o nome eu sou tomado pelo evangelho, por Cristo, ele habita dentro de nós, e quando ele entra numa vida, ele entra para transformar, ele entra para mandar descer, ele manda para posar na casa, ele entra para transformação, ele entra com força, ele entra com vontade, ele cura as feridas, aleluia. Esse é Jesus, convida ele agora, aleluia. Quem não o conheceu, o conhecerá e saberá, não adianta esconder dele, eu te encontro aqui na salinha do amor, eu te encontro aonde você for, da minha mão não escapa. Glória a Deus. Aleluia. Chamado pelo nome, aleluia. Ana Paula, chamada pelo nome. O que é o nome, irmão? Aleluia. O nome se traz, aleluia, dado ao ser vivente, para que quando diga o nome dele, aleluia, seja em honra ou seja em desonra,
ele sabe que é com ele que está falando. Se eu disser aqui Elinai, todos saberão. O irmão Luciano está se direcionando à irmã Elinai. Aleluia. Seja para honra ou pela desonra, se dá a titularidade do nome. E cada um de nós foi dado um nome no carinho do seio da mãe. Aleluia. Para que nós fôssemos conhecidos pela sociedade por esse nome. Aleluia. Mas esse nome, aleluia, o nome do Senhor se guia pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque esse nome é escrito num livro chamado Livro da Vida. Aleluia. E esta sociedade, aleluia, o nome do Senhor, que reconhece, aleluia, e viu, aleluia, e presenciou quando você se arrependeu de quem você era, se fez um concerto ao se achegar a Cristo, aleluia, e fez a Ele uma promessa, sendo a promessa dele maior do que a nossa, a dele cumpridora, a nossa uma mera tentativa, aleluia, pela falha, pelo erro, a nossa carne fadada, aleluia, e nós não conseguimos, aleluia, o nome com a nossa força carnal, humana, cumprir com a nossa obrigação no Evangelho, não conseguimos nós, aleluia, cumprir com os nossos deveres como cristão, aleluia, somos falhos, errantes, aleluia, mas a misericórdia dele penetra, aleluia, como o sol penetra nas gotículas, aleluia, aleluia, na semente já morta, aleluia, lá no seio da terra, o sol vem, aquece, traz a morte primeiro, aleluia, ela seca, a sementinha jogada na terra, é sufocada, aleluia, o nome de Jesus começa a se apodrecer, a força do sol vem conduzindo todo aquele aquecimento, aleluia, vai gerando a vida no lugar da morte. Você tem um glória para dar, aleluia, se eu posso pregar, alamai, o nome do Senhor, nós estamos na casa do câncer, aleluia, o nome do Senhor é um nome, aleluia, se eu disser a casa do câncer também é um nome, se eu disser Ana Paula é um nome, se eu disser Luciana é um nome, aleluia, mas o que está escrito no livro da vida não é Ana Paula com o câncer, Salaía, ela está viva, ela ainda sente o ar bater, aleluia, o coração está vivo, ainda tem vida lá em Goiânia, aleluia, tem uma irmandade que está aqui agora, aleluia, nós lemos em Zaqueu, aleluia, em que o Senhor entra pelo nome, disse Zaqueu desce, aleluia, então o nome tem força, tem simbologia, aleluia, ele está tomando um caminho, aleluia, como ele toma naquela manhã, naquela tarde, naquela vivência, aleluia, não sabemos, aleluia, o que era, aleluia, uma segunda-feira, uma terça-feira, o texto não se repete, ele não diz a nós que dia que era, mas possa ser, aleluia, o nome do Senhor, que possa ser que era um sábado, aleluia, um domingo, uma segunda, não nos interessa, o que interessa é que o mestre veio caminhando, hoje ele já não caminha mais, hoje ele já não está no nosso meio, ele subiu para o reino de glória, ele intercede por nós, ele disse, eu irei, e quando vós estiveres reunidos em meu nome, um ou dois ou três, e clamar por mim, lá eu estarei, e quando eu estiver, aleluia, é possível, aleluia, que ele nos chame por nome, então ele nos conhece, ele conhece Ana Paula, ele conhece todos que estão aqui pelo nome, aleluia, o que é o nome, já foi explicado o que é o nome, aleluia, o nome pode ser chamado para a honra, mas o nome pode ser chamado pela desonra, aleluia, houve vezes da vida que o teu nome foi desonra, mas outras vezes da vida o teu nome foi honra, então pelo teu nome, com o meu nome, aleluia, eu vim pregar hoje, aleluia, Ana Paula é o nome, aleluia, Ana Paula, receba em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, o falar de Deus, aleluia, a determinação de Deus, eu estou tomado para te dizer, Ana Paula, receba a libertação. Amém, Senhor. Aleluia. Olha o que diz o nome, irmão. Olha a força de um nome. Olha o que fez com que um nome, Zaqueu, o publicano, aleluia, carregou, logo depois de descer depressa, ainda carregou os requisitos do seu passado, diferente de nós, que quando com a morte de Cristo, ele deu para nós um novo nascimento, aleluia, provamos de uma nova vida, aleluia, provamos de não carregar sobrenomes. Zaqueu, o publicano, ficou marcado, 2000 anos se passaram, ainda se remete ao ato de publicano, ali o cobrador de impostos,
carregou por longos e longos e centenas de anos, aleluia, aquilo que era o sobrenome, mas hoje eu vim aqui, irmã Ana Paula, não será, aleluia, nós viemos aqui hoje e nós acreditamos, aleluia, Jesus disse Zaqueu, ele não disse Zaqueu publicano, quem escreveu, aleluia, quis concernir, aleluia, a pessoa ao nome, mas hoje, aleluia, o Senhor não vai concernir pessoa ao nome, porque senão eu teria que dizer Ana Paula do câncer, aleluia, então hoje o Senhor arranca o câncer, aleluia, e deixa só Ana Paula, vocês dá glória a Deus. Aleluia, o nome do Senhor, aleluia, arranca o câncer e deixa a Ana Paula, aleluia, o nome do Senhor, então não há mais o que se carregar, aleluia, algo vai ser tirado, algo vai ser deixado, aleluia, algo vai cair, aleluia, algo vai ser apagado, aleluia, algo vai ser extraído, aleluia, o nome do Senhor, senão assim nós não compreenderíamos a força de um chamado, aleluia, tem um chamado nessa casa, tem um chamado nessa vida, esse nome não é em vão, o tirar também não é o em vão, o colocar não foi em vão, trouxe uma história, mas agora eu vejo um ponto final, a história é nova, aleluia, o nome do Senhor, a vivência é nova, aleluia, e quem dá glória, aleluia, pela vida que tem, saiba, aleluia, o teu nome não será mais, aleluia, a mulher que não carrega, o homem que não carrega, aleluia, deixa eu dizer o teu nome, aleluia, para que existe o nome? Para que seja conhecido por Cristo, aleluia, quando ele envia, aleluia, o Consolador a nosso favor, então hoje você passa a tua luta, aleluia, carrega ela junto como Zaqueu, o publicano, carregava a simbologia do publicano, mas dá glória para o teu Criador, aleluia, fundamento da palavra na extração do Evangelho, ele disse, quando estiveres reunido, aleluia, não acrescentais e não tirais, segundo, aleluia, a porção do Evangelho, mas na vida humana, aleluia, é uma vivência, um dia após o outro, aleluia, então ele acrescenta os dias pela saúde, aleluia, ele tira os dias para o pecado, dá glória ao Criador, hoje não é dia de tirar, hoje ninguém vai pecar, hoje, aleluia, é o dia de acrescentar, em nome de Jesus Cristo, seja acrescentado na vida do enfermo os dias pela libertação, aleluia, não morrerás, não descerás, não deixará, ainda tem um chamado, o teu nome precisa ser chamado, aleluia, eu preciso entrar na tua casa, ainda tem obra, ainda tem eventos, ainda tem algo de Deus para ser concretizado, aleluia, ainda que o teu nome seja chamado, aleluia, ainda que o nome seja o teu, aleluia, não perca a esperança, aleluia, Cristo está vindo, aleluia, Cristo está chegando, aleluia, Cristo está entrando, Cristo vai chegar. Aleluia. Alamanaia. Quando alguém é diagnosticado, irmão, o médico pega uma ficha, a enfermeira vai até no saguão do hospital e chama, senhora Ana Paula, compareça ao médico fulano de tal, ali se levanta, aleluia, a ver o que estava acontecendo internamente do corpo, e quando se chega diante do médico, ao semblante do médico já cabisbaixo, porque nele não tem a porção da fé, ele está exercendo a sua função, então ele olha aquele quadro, aleluia, aleluia, aquilo que é relatado naqueles papéis, e diz, dona Ana Paula, a senhora tem câncer, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, quem é o receptor, quem recebe a notícia, aleluia, que caminhou até aquele hospital, aleluia, pela oração da Irmandade, aleluia, fé viva no coração, aleluia, recebe aquelas palavras como uma derrota, não está aí o dia da vergonha, o dia que o nome é chamado para uma derrota, aleluia, se tem como uma derrota, aleluia, porque disse o nome, Ana Paula, vem aqui no médico, aleluia, de repente, aleluia, quando o médico lê, aleluia, todo aquele acontecimento, todo aquele histórico, aleluia, então sai, Ana Paula, aleluia, está com câncer, salaía, alamana, recebe-se aquela notícia, aleluia, se olha para dentro de si mesmo e diz, aleluia, por que eu, por que a escolhida, aleluia, por que eu tenho que passar por isso, aleluia, mas não se desespere, aleluia, porque Cristo vem vindo no caminho, aleluia, o vazio foi visto por Zaqueu, e todas as notícias em que envolve
envolve o nosso nome, em que envolve a nossa persona, aleluia, ele traz em nós, irmão, esse ato de vazio, ainda que sejamos nós conhecedores do evangelho, ainda estamos submissos a ser essas pessoas. Por isso Deus deu o livre-arbítrio, ir e vir, o compreender e o não compreender também, o falar e o estar calado, tudo está dentro dessa mente, desse corpo humano, aleluia. Então por isso, Alamaia, quando ele diz, aleluia, o nome para o dia do fracasso, mas tem a forma também, irmão, ali a forma triunfal, aleluia, em que o nome é dito, aleluia, nos mesmos editos, aleluia, agora não por boca do homem, mas pela boca do próprio Deus, aleluia. Então ele diz, Ana Paula, a libertação do câncer, você tem glória para dar, você caminha nas duas naturezas, a humana e a divina, aleluia. Então nós fica com a divina, receba em nome de Jesus Cristo, aleluia. Alamanaia, receba, irmã, receba no nome de Cristo, aleluia, aleluia. É possível nós ouvir, aleluia, aleluia, o nome Ana Paula sendo chamado, aleluia, alamaia. É fé demais, irmão, é fé que está nessa linha do amor. Irmã Ana Paula, teu nome está sendo chamado, aleluia, como foi o de Zaqueu, como foi o de cada um de nós, aleluia, aleluia. Seu coração já está, aleluia, já está, aleluia, feliz na presença de Deus. Alamanaia. Possa ser que amanhã a irmã levanta e esteja liberta por completo, e possa ser que ouvindo o teu nome chamado, a irmã acorde, aleluia, de forma diferente, não tão liberta, mas a irmã está esperando, aleluia, e a irmã está ouvindo. A multidão é grande, os desafios são grandes, aleluia, mas esse Cristo não deixa de nos conhecer, de nos chamar pelo nome, aleluia. Quando ele chamar, irmã, desça depressa. Ele convém pousar na tua casa. Então essa noite será uma noite de paz aí em Goiás. Aleluia, em paz para a enfermidade. Aleluia. Isso é a palavra que Deus nos trouxe, irmão. Aleluia. Zaqueu, publicano, ele nunca tinha pregado desta forma. Aleluia, com essas vertentes. Aleluia. Mas foi assim que o Senhor quis nos dar nessa noite. E você que veio aqui junto desta casa hoje, lembra? Nossas causas não é nada. E o que se chora pelo nada, não se chore pelo nada. Aleluia. É nada. As suas causas é nada, minhas causas é nada. Aleluia. Espere. Aleluia. Viva até amanhã. Descanse hoje, uma boa noite de sono. Aleluia. Espere. Aleluia. Porque a irmã Ana Paula foi chamada, mas ela não negou o Senhor. Aleluia. A irmã Ana Paula foi chamada, aleluia, mas não rasgou o seu véu. A irmã Ana Paula foi chamada, mas não blasfemou do Espírito Santo. A irmã Ana Paula foi chamada, aleluia, mas não se ensoberbeceu. Antes encarou de frente, antes olhou para isso e disse: vem, aleluia, vem que eu estou com Cristo. Aleluia, os irmãos vão me ajudar na hora da minha dor. Aleluia, e eu passarei. Aleluia. Que a valentia desta mulher possa ser a resposta que nós viemos buscar. Esta é a palavra que Deus nos deu. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem está com Cristo dá um glória ao Criador, irmãos. Aleluia. Dá glória para Ele. Exalta o Senhor numa oração. Aleluia. Juntos pela fé agradecemos a Deus por essa visita em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus. Aleluia, Pai. Bendito. Aleluia, ó Pai da eternidade. Glória ao Senhor. Ó Deus, Bendito. Criador e Formador de todas as Alguém coisas. sente de orar? É só levantar a mãozinha, a irmã Cláudia Fernandes. A irmã sente de Aleluia. agradecer por essa visita. Se a irmã tiver oportunidade, Glória a é Jesus. só abrir o microfone. Glória a Glória ao Jesus. Senhor. Bendito, ó Deus, querido Deus Pai. Uma Helenice, se a irmã tiver oportunidade e sentir de agradecer essa visita, é só abrir o microfone prontinho, amada. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Louvado santo seja é o teu nome, Jesus. Altíssimo Deus, Pai nosso que está no céu, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que estamos diante da tua presença, Senhor da glória, primeiramente para pedir o perdão dos nossos erros diante da tua presença, Senhor,
e para agradecer a Ti, Pai Santo e Justo, tudo qual o Senhor tem feito nesta tarde, Pai Santo e Justo, esse culto na casa da Tua filha, Senhor da glória, Santo e Justo. Pai amado e Santo, nós estamos tudo numa fé, numa só comunhão, Senhor Glória da a glória, Jesus. crendo, Pai Santo e Justo, bendito é o Teu nome, Senhor, que o Senhor tem poder de libertar a Tua serva, Olá, Pai Santo e Justo, e nós Suriyataturiyamana. vamos glorificar o Teu nome, Pai Glória a amado. Jesus. Amado Deus, graça nós te damos por tudo, Pai Santo e Justo, pela irmandade com o Senhor preparado, Pai querido, Pai Santo e Justo pelo teu filho, Senhor, com o Senhor tem preparado nesta tarde também, Senhor da glória, Pai amado e Santo, pela tua palavra, Pai Santo e Glória a Justo, Deus. Pai Santo e Justo, bendito é o teu nome, Senhor da Amém, glória, Jesus. Senhor da glória, toma a tua serva nas tuas Yorama mãos, Senhor da glória, Suriyatananda. Santo e Justo, Senhor Jesus, bendito Deus, o Senhor tem o poder de arrancar, Pai Santo e Justo. Aleluia. Senhor, se faltar fé, que haja fé, Senhor, nesta tarde, Pai Santo e Justo. E nós vamos glorificar o teu santo nome, Pai amado. Glória a Deus. Abençoa tudo, cada um que o Senhor preparou, Pai Santo e Justo. Pai querido e santo, e graça nós te damos por tudo, Senhor. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que é bendito e santo e eterno. Santo Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Glória, Jesus. glória a Santo Jesus. Deus Deus. seja Glória, louvado. glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar um corinho de alegria, irmãos. O corinho número 2 para a nossa irmã. Glória a Deus. Ai, Jesus, bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus, Jesus. toda a Jesus. Juntos louvemos a Jesus, seu santo nome vamos exaltar. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Exaltemos ao Senhor, irmãos. E irmã Ana Paula, foi uma alegria para nós estarmos hoje com a nossa irmã. Sempre que necessário, irmã. A irmã Elina irá marcar para nós estarmos aqui junto da irmã. Aleluia. Se esse muro não. Aleluia. Às vezes o muro não cai. Aleluia. Porque ele também. Aleluia. Às vezes o Senhor pede para nós um esforço maior. Então, irmã Elinai, aleluia. Se puder, às vezes, aumentamos a nossa quantidade de visita aqui na casa da nossa irmã, para que ela, Amém. aleluia, sinta essa alegria de estar junto de nós. Aleluia. Então, que nós possamos aí uma vez por mês, né, irmã Elinai, estar aqui tendo uma visita para essa serva de Deus. Será de grande alegria para nós podermos atender essa visita. Glória a Deus. Aleluia. Está tudo certo, irmã Elinai? Tem algum recado? Não, tudo certo, meu irmão. Glória a Só Deus. agradecer ao irmão e agradecer a irmã Ana Paula também por ter nos recebido na casa dela. E faremos sim a visita na casa dela uma vez por mês, em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém. Glória a Deus. A Irmandade não deixe de continuar apresentando a nossa irmã na mão do Senhor. Juntos, nós veremos as obras. Aleluia. Lembrem-se, irmãos. Aleluia. O nome, ele é, aleluia. Aqui na terra, o nosso nome é usado para muita desonra. Aleluia. Chamam nós pelo nome para muita coisa, irmãos. Aleluia. Mas uma hora ou outra nós vamos ouvir Cristo dizendo o nosso nome. Vinde a mim, aleluia. Todo que estás aflito e cansado, eu vou aliviar o vosso fardo. Quem nunca ouviu o Senhor, irmãos, chamar o seu nome, não podemos dizer isso. Nós somos pessoas que o Senhor está junto de nós, aleluia. Zaqueu naquele dia foi, aleluia, passou a enxergar, a ver, a conhecer, a estar com Cristo. Aleluia. Nós já temos esse privilégio, já estamos com Ele, o conhecemos, provamos ali do seu amor na nossa vida. Aleluia. Vimos que a sua morte na cruz não foi em vão, acreditamos e confiamos nele e a nossa vida, aleluia, nos altos e baixos. Quando estamos lá, como Paulo dizia, quando estava fraco, aí estava forte. Aleluia. Que seja hoje um dia desses na vida de todos nós. Viemos aqui atender, pensávamos que estava fraco. Chegamos aqui, o Senhor nos tira daqui mais forte, porque viemos na casa de uma mulher guerreira, de um exemplo de fé, que na hora da dor, da luta, pede uma reunião à distância. Aleluia. E que nós não podemos nem saudar a nossa irmã. Aleluia. Pede uma reunião sem abraço, pede uma reunião sem presença,
mas pede uma reunião crendo e confiando, aleluia, no trabalho desta irmandade, no esforço de cada um de nós. Zaqueu esforçou e nós também hoje subimos, viu, irmã? Nós subimos na figueira hoje. Glória a Jesus. Aleluia. Alamanaia. Que a paz de Deus, a graça, o amor de Jesus Cristo, a comunhão, essa palavra permaneça em nosso coração pela vida eterna. Amém. Deus abençoe, irmão Luciano. Deus Amém. abençoe. Deus que abençoe a todos pelo carinho, Glória tá a junto. Jesus, Glória a aleluia. Deus. Deus Para a paz. abençoe. Paz de Deus com todos. Deus abençoe a Amém. todos. Deus que abençoe. Glória a Deus abençoe, irmã. Jesus, Ana Paula, aleluia. Deus te abençoe. Deus Estaremos com orando pela todos. irmã. Deus Amém. abençoe. Bom, Amém. fiquem com Deus. Glória a Até Deus. sábado que vem nós estamos